vocês agora e acabar com essa dúvida. Temos aqui o meu esquilinho. Obrigada por ter me chamado pro suave do flopado. Obrigada. Eu te chamei pra ver se não ia flopar, entendeu? Obrigada. Tá? Obrigada, meu. meu. Que tem muita linguiça. Obrigada. Temos aqui a Gi. E a Gi tá aqui justamente para quebrar tabus de ciúmes. Nós seremos obrigadas a dividir a Thali. Eu não abro mão, ela também não abre mão. E estamos aqui, ó. Ela é muito requisitada, amizade de milhões. E temos ali do outro lado o mozão. Rafael Pessina. Ele que veio... Mão de vaca. Ele que veio pra mostrar... Mão de vaca, mas gastou o dinheiro no Quanto LOL. vale uma LOL muito rara? Mão de vaca e só o Gastão. Temos ali o homem mais bonito deste Brasil, gente. Fale por si só. Você não mentiu o reality inteiro, vai mentir agora? Temos ali... Essa é a verdadeira, ela fala mesmo que tem que ser dito. Sem sabonetar, o homem mais bonito do Brasil, o meu mozão, Radamés Furlan. E ali do outro lado temos outro galã. Aí que ninguém lembra. Diego. Eles Foi pouco, mas foi marcante. Foi rápido, mas foi intenso, né? Gente, o Quebra Power de hoje vai ser uma dinâmica bem interessante. Assim, eu vou ler as perguntas da galera, porque tem pergunta pra todo mundo já aqui. E vocês vão respondendo aqui. Só que assim, já acabou o reality, hein? Então, sem sabonetar. Gi, a gente quer ver você acabando com a vida do povo. Mas agora... Os caras têm alguma foto ali. Você vai tirar alguma foto de algum lugar hoje? É o print o quê? Manual. Print manual. Então, ó, pra começar aqui, o pessoal tá tudo falando que são os robôs de vocês, todos. Tá cheio de robôzinho. Inclusive, nós somos Vocês robôs. também são nossos robôs. Nós somos robôs, nós somos robô aqui. A torcida deles não são orgânicas, gente. Não são orgânicas. Não é orgânica. Não é. A gente- O Matt Bala mandou abraço para todos vocês. A Marcela Tavares, também, da Globo, comediante, está aqui na live, tá mandando um beijo. Que honra, hein? E vários robozinhos, vamos ver. Gente, quem tá na live, manda perguntas. A live tá da Carol? Da Carol. Certeza? Sim. Sim. Certeza. 700 pessoas, por enquanto, tá subindo. Retorno agora. Temos agora a participação do Radamés na minha live. O Radamés fazendo liveception. Aqui estão falando que esse daqui é o verdadeiro G3 e estão pedindo pra vocês falarem sobre isso. A gente queria muito. Eu vou falar uma coisa. Eu fui uma pessoa que fiz muita leitura do jogo. Qual foi a nossa leitura, amor, sobre Gi e Diego lá na primeira semana? Que se retornassem daquela DR seriam casais dificílimos de alguém parar, né? A Gi, Não gente... sei se a gente jogaria junto, talvez sim. Eu Porque acho a gente que sim. começou a se Eu acho que sim, aproximar. exato. Acho que não teria como ser. Mas eu falava que a Gi posicionava ela era bem. muito inteligente na hora do quebra-power, porque ela... eu falo que quem faz muita pergunta, e aí ela questionava as pessoas fazendo pergunta, e se a pessoa não estiver preparada para responder, Aí engole. aí a pessoa fica sem argumento, não consegue responder, e aquilo ali faz ela sobressair. E eu falei com a Carol, a Gi, ela se posiciona bem e questiona bem. Eu acho que os dois seriam um casal, inclusive até com uma semelhança com a gente, porque o Diego também tem essa postura mais Rada, tranquilo, né? igual do Rada e do Rafa, É o que sabe? a gente traz um pouquinho as É, três. exato. Exatamente. Aqui a gente tá com os três homens com uma personalidade muito parecida e as três mulheres também. É que os homens estão. Os três dividem o mesmo neurônio, né? Os três. É igualzinho. E a Gi, assim, nas oportunidades que ela foi afrontada ali, ela não Ela sabonetou. brilhou, ela brilhou. Não, pra mim nada vai superar. Mais de tranquilidade igual a Carol. Ah. É só Plena, né? Mais controle emocional, né, amor? um pouquinho mais de controle emocional. Mas a Gi usou uma das estratégias mais inteligentes em relação a questionamento e argumentação, é exatamente o que o Rada falou. A pessoa questionava ela e ela devolvia com uma outra pergunta. E aí, cara, se a pessoa não tá preparada naquilo ali, você vê que dá aquela tela azul, assim, ó, pã,
ali já macetou. Então, tem muitas formas de você ganhar um embate no argumento, né? E uma das estratégias que ela usou era essa de fazer pergunta. Eu acho que ela ia... da Carol. Ela ia dar trabalho ali, viu? Eu ouvi o Radamés falando que a estratégia de jogo de vocês era ir por etapas, né? Primeiro passar da primeira DR e não ir para a primeira DR, né? Depois de ir para uma DR, voltar e depois ir construindo, né? E eu acho que o nosso maior arrependimento mesmo foi não ter evitado, não ter fugido de qualquer jeito da primeira DR. Porque se a gente tivesse apostado menos, principalmente na primeira DR que foi falsa, a gente teria sido votado pela Gretchen. E a gente teria um embate de fato, que não tivemos. Não, mas eu não acho que é só isso, amor. Eu acho que ali na primeira semana, como não tinha nada ainda acontecendo, qualquer pessoa que fosse pra aquela DR ia ser arrestado. Se o Vitor tivesse ido pra aquela DR, se o Silvia tivesse ido pra DR, Cazu, Bia... Porque não dá tempo das pessoas mostrarem. Ninguém tinha mostrado. A Ana Paula tinha causado, que o povo queria entender que era, que isso era loucura, se não era. A Thalíria e o Rafa foram massacrados ali na votação. Que, tipo, a Gretchen era o ranço da Gretchen. O povo queria ver a Gretchen desistir. Então qualquer casal que estivesse ali naquele momento ia ser eliminado. A gente ainda, foi não a ter nossa fugido porcentagem ainda foi alta. E a gente falava muito isso, lembra? A gente falava, vamos tentar nos colocar na DR. E vocês foram perfeitos. Você falou, vamos Já apostaram fugir da 3-1 e foram perfeitos. Era pra gente ter apostado 5-5, acabou. Agora, gente, tem uma polêmica aqui. Vamos começar no quebra-power. A pergunta é pra Gi e pro Diego. Se vocês tivessem continuado no reality, quem vocês acham que ia ser o embate de vocês na casa? Nossa, é difícil isso, né? Porque a gente foi os primeiros, a gente não sabe como que ia se desenvolver. Assistindo de fora, Mas eu assim. acredito que o Vitor ia continuar. Seria Porque eu já... na semana que a gente saiu, Ele já tava a falando, gente né, já estava planejando, já se alinhando para ir para cima do vídeo da Rayane, porque na questão da carne, o Vitor foi muito falso, extremamente falso. No momento que ele massacrou a Gretchen, ele falou mal dela, e no dia seguinte ele estava fazendo uma reunião de condomínio, que foi a primeira lá da casa. Ele fez junto com a Gretchen, ou seja, um dia antes ele estava falando ele sempre era várias... assim, ele falava pelas costas, na frente estava bem. Ele queria se dar bem com todo mundo e falar mal de todo mundo ao mesmo tempo. E ele já estava também fazendo estratégia ali pra votar na gente, depois ele descobriu, né, amor? É. Então eu acho que teria esse embate aí da gente com eles. Agora, Carol, a pergunta que estão fazendo aqui muito. O que você achou da Gretchen puxando o mutirão pra você sair? Posso cantar isso em uma nota musical apenas? Brilhou. A pergunta pra Thalia agora. Por que você não jogou o pó na cabeça da Gretchen? Eu não joguei porque eu estava sentada na sala e ela passou atrás de mim e começou a falar para as outras pessoas que ela ia falar com a produção de não deixar cair nada no cabelo dela, porque ela tinha alopecia e talvez se caísse podia, enfim, prejudicar, que enfim, era uma doença dela. E aí quando eu ouvi, eu fiquei muito preocupada, porque eu falei assim, se eu jogar e acontecer alguma coisa com o cabelo dela, imagina, ela desiste, eu falei, eu não consegui ser tão maldosa ao ponto de fazer isso. E aí começa o quebra-pau, que ela pegando na minha mão, sabe, tipo, ai, não sei uma cena ali, Pra fazer isso com a gente. E também eu não via o que ela falava de mim nas costas. Quando eu enfrentava ela ficava assim, ai, para de gritar, você é arrogante. Ela Então, não tinha argumento, mas né? assim, eu vendo tudo aqui de fora, eu me arrependi muito que eu devia ter jogado. É igual a do leite, a amiga devia ter feito assim com o leite dela. Então. Mas a gente é muito boazinha, gente. Eu vi uma pergunta aqui deles perguntando bastante se ela não tivesse arregado naquele dia, se vocês iriam colocar ela na sala. Mas eu já ia colocar até pegando. Não, gente, a gente ia colocar até quando ela pediu desculpas. A gente ficou na dúvida porque o Rafa achava que o Jaca era pior que a Sala. Porque ele falava, é muito frio, não sei o quê. Eu falei, não, amor, mas ela já ficou no Jaca. E ela fingiu que foi bom. Então, só que assim, e também a gente ficou preocupado porque o Domini, quando ele separou os quartos, ele falou assim, eu vou deixar os sêniors nos quartos. Aí eu falei, meu, será que essa fala dele vai pegar mal lá fora pela idade dela? Eu falei, enfim, eu fiquei muito preocupada. Só que aí eu falei pro Rafa, quer saber? Ela trocou nosso prêmio, aí tinha 15 mil, ela trocou por 3. Pela minha família, porque esses 12 mil ia ser por eles, a gente vai colocar ela na sala. A gente decidiu, ela regou. E teve uma outra coisa interessante, né? A Thalia chegou a uma reflexão que, se aquela tomada de decisão fosse da Gretchen, onde é que vocês iam ficar? Na sala. É sobre. Carol, estão perguntando aqui. André e Silvia foram convidados? Eles
eles moram no Rio. Eles Exato. moram no E o Rio, Eros e a eles Giovana. agora. E o Eros e a Gi estão em Floripa. Então, gente, não tem briga, é que eles não estão em São Paulo. Inclusive, ela ligou várias vezes ali pra falar. Daqui a pouco a gente chama ela na live aqui. Agora tem uma pergunta pro Radamés. Opa! Radamés. Quando que eu não tenho papo na língua? Radamés, perguntaram aqui que na live do Selfie você falou sobre o Dominic chamar de frouxo e tal. E estão perguntando, na verdade, no seu jogo, você escolheu deixar a Carol brilhar ou você viu que ela tava brilhando e só foi com fluxo? Cara, assim, eu me considero um casal, eu e a Carol, um casal inteligente. A oratória da Carol, as coisas que ela fala, a forma como ela fala, pô, eu vejo a Carol, toda vez que abria a boca, que alguém tentava um embate com ela, ela macetava a outra pessoa com argumentos. A Carol sempre foi assim, em todos os lugares, eu convivo com a Carol há 8 anos, então assim, a Carol tem muito argumento, muito embasamento. Quando ela abre a boca para falar alguma coisa, ela fala com muita convicção do que está falando. Então, cara, quando eu precisava falar e me posicionar, de lembrar alguma coisa, eu me posicionava. Mas, cara, eu sei que ela é muito melhor nesse tipo de argumento, de embate. Então, não tinha um porquê eu tentar tomar a frente e tirar a Carol, sendo que eu sei que nisso ela é muito melhor que eu. E eu vou até completar o que o Rato está falando. O jogo é de casal. Então, todo mérito ou toda derrota é pro casal. Nós somos uma dupla ali. Cada um tem a sua característica favorável pro jogo. Então, assim, certamente eu jogando sozinho, me faltaria essa minha parte, que é o Rada, que é essa pessoa mais coração, mais humana, para trazer um equilíbrio também. Eu sempre falei isso, porque senão fica só aquela pessoa muito fria, isso também não é legal. Então, ele é a parte que completa o nosso jogo. E ele, inclusive, é o HD externo, né? Porque eu sou ruim de memória e ele é perfeito. Então, às vezes até tinha momentos, inclusive, né, amor, que eu já tava muito cansada mesmo de discutir, porque eram muitas pessoas apontando e você tem que se defender. E eu lembro que teve uma dinâmica que, não sei se foi Adriana e Domini, eles vieram meio sabonetando, assim, ó. E eu falei, cara, beleza, eles vão sabonetar, não tenho o que eu me manifestar aqui. Opa, uma discussão a menos pra eu me desgastar. Aí o Rada, não, mas você falou aí que ela... Como é que era aquela parte da... Aí eu fiz aquilo que eu não concordo. Eu falei que eu elogiei a Gi. Né? Falei, porque eu aprendi isso também. Tem um amigo meu que fala, tem pergunta prospera. Você saber fazer perguntas é importante. E aí quando ela... Eu lembro que ela tava tocando muito em... A Carol fez coisas injustificáveis. Mas ela não falava o que era. Aí eu aproveitei e falei, tá, mas você sempre toca nesse assunto de coisas injustificáveis. Que coisas são essas? Aí ela, não, porque a Carol não perdoou o Domini. Eu falei, isso é injustificável. Aí o Domini abriu a boca também, aí a Carol veio... Então assim, você vê, o nosso jogo era muito conectado um no outro. Aí de repente, por exemplo, eu tava numa vibe assim, se eles não vão atacar, então eu não vou pra esse embate. Aí o Rada vinha, levantava a bola, aí eu ia ter que cortar. Então era muito assim, essencial, né, a nossa função. Talvez por eu falar, parecia que eu tava jogando mais, mas não. E na hora do quebra-pau também, uma coisa que era engraçada, que a outra pessoa tava falando, enquanto ela tava falando, eu olhava pra cara da Carol, que ela só falava assim, tipo assim, batia no meu braço assim, tipo assim, deixa que eu já sei o que eu vou falar. Então, beleza, então, nem vou tentar abrir a boca. Você viu, amor? Você tem que me escutar mais. Inclusive, falando em Giovana, aqui também levantaram uma coisa importante. A Carol, quando saiu, falou da coisa do quebra-pau, de trazer coisa de fora. E aí perguntaram pra Giovana, hoje, vendo aqui, depois do quebra-power, você não falaria sobre a coisa da Rai do Vitor lá? Amor, mas seja verdadeira. Verdadeira. Seja sincera. Eu super entendo vocês que ficaram com raiva de mim, porque a gente saiu no primeiro tempo ali do jogo, vocês continuaram acompanhando o Vitor e a Rayane e não acompanharam a gente aqui fora. Então vocês não sabiam e nem viram o que ela falou do meu relacionamento. Ela falou, assim que eu e o Diego saímos, a gente ficou muito chocado com o Vitor e a Rai, porque os dois eram pessoas que a gente gostava, o Diego principalmente, ele adorava o Vitão,
Vitão sempre tava ali e tal, eu conversei horrores com a Rai. Então quando a gente saiu, que a gente viu a Rayane falando que eu era maldosa, que eu e o Diego a gente não combinava, porque ela viu uma maldade em mim, que ele era um cara bom e que eu não. Quando a gente viu o Vitor falando que eu usei o biquíni pra fazer como se fosse fazer um jogo, um apelo com outros casais, desrespeitando outros casais. Isso não é de mim, não é da minha índole, não é do meu caráter. Eu jamais colocaria um biquíni pra provocar, pra chamar, pra atiçar um relacionamento de outras pessoas. Quer ficar 2 meses com isso entalado. E aí eu saí com aquilo, com aquele sentimento sem conseguir falar de injustiça. Eu falei, eu não acredito que o Vitor tá fazendo isso, é a Rayane, cara. E aí, chegando lá, na hora do quebra-pau, que eu levei as fotos, eu tava tão entalada que eu, de verdade, eu não consegui ter esse autocontrole que a Carol tem. Que eu, quando eu tô tranquila, eu acho que eu falo bem, eu me posiciono bem. Mas ali, eu tava muito nervosa. A gente foi os primeiros a chamar, ter que reviver, voltar a ver aquela casa depois de meses. Então, assim, pra gente foi muito difícil. Relembrar que a gente foi os primeiros eliminados e voltar tudo. Então, eu acabei me exaltando. Não teria falado da forma como foi falado. Eu realmente, depois eu fiz uns stories, falei que achei que não foi legal, não deveria ter trazido até porque, isso. Né, a gente depois vendo porque acabou o Everton e a Amy ali Nem ia precisar, né? Não, exato, mas assim, pareceu que a gente tava no mesmo time, sabe? E a gente não concorda com o que aconteceu. Sabe uma diferença que eu senti entre vocês e Everton e Emily? É que Everton e Emily vieram pra falar isso. Não, antes você soltou por na hora da cidade. Vocês vieram pra falar outro negócio que vocês estavam engasgados e saiu isso. Foi, exatamente. Eu não tô falando que eu concordo com o que vocês fizeram. Sim, o que eu senti nem a gente foi concorda. O outro casal veio preparado para falar Tanto é que a gente vocês tava... É importante, no meio da discussão separar a atitude dos dois. A gente estava no carro. Não dá pra botar no mesmo pé. A gente estava no carro indo pra sede. E o Eros e a Gi estavam já lá com o pessoal falando assim, Diego, cheguem logo porque assim, tá horrível o clima aqui. Vocês têm que ver o que eles estão falando. Eles estavam tipo provocando e falaram que o Everton e a Amy estavam falando assim que eles iam acabar com tudo, que iam soltar várias verdades. Eles já foram preparados, munidos com tudo isso pra soltar. Eles sabiam que ia ser o Vitor e a Rayane. Eu e a Giovana, a gente não sabia como seria a dinâmica. Nada. Não, assim, eu sabia que eu queria falar um negócio do biquíni. Mas se tivessem colocado a gente com outro casal, você nem teria chegado a falar, nem teria chegado a mostrar as fotos. Aconteceu de ser com a Rayane e o Vitor. Só que diferente do Everton e da Amy, a Giovana, ela foi com o coração. No momento que ela pegou e falou tudo que ela tinha pra falar, eu lembro que foi bem no final, sabe? Que ela pegou e falou da parada do relacionamento deles. Eu não envolvi filhos, não falei nome de ninguém. Foi a única coisa que eu quis dizer. Foi tipo, você falou mal do meu relacionamento, por que eu não posso falar do teu? Até porque até então a gente nunca tinha falado um A deles. A gente não tinha nem o porquê falar. A gente não tinha nada pra falar deles, né, amor? A gente gostava deles. E pra gente foi um choque muito grande. A gente ficou com isso entalado. A Giovana chorou horrores depois que ela viu os vídeos Ele falou do programa que a gente falando. participou, falou que não era pra trazer coisa de fora, mas também falou que a gente veio no caso do reality de namorados. Eu acho que isso também é trazer coisa de fora, isso também é desmerecendo também, né? Cada vez mais ele falava, a Rayane, ela não usa shorts, falando que a ela não Giovana coloca parece... biquíni, como se eu fosse um tipo de mulher abaixo da Rayane, como se eu fosse um tipo de mulher que foi ali pra mostrar o corpo, que foi ali pra causar intriga entre os casais, fazer provocação. Em nenhum momento eu tive essa maldade. O povo que não assistiu pode ter pensado, realmente, ela foi lá, quis aparecer. Mas de verdade, o único dia que eu usei biquíni, que eu realmente falei, meu, vou aproveitar essa piscina, foi o dia que eu achei que ia ser eliminada. Porque eu falei, vamos viver aqui na piscina. Agora, né, lembra, amiga, a gente tomava sol, tipo, 2 minutos, aí levantava e de fato, quando a gente tá numa DR, a sensação que a gente tem é essa, de eu quero curtir cada momento que eu não sei se eu vou sair. Então, eu até comentei com a Thali, depois daquele momento do quebra-pau, eu falei assim, eu não tenho certeza se a gente também comentou do relacionamento da Rai. A gente não viu na hora. Eu não tenho certeza. Eu acho que ela citou alguma coisa. Eu, Carol, não acho de fato que é legal trazer coisa de fora. Isso nunca é bem visto, mas o Rado fez uma colocação muito boa. Não dá pra gente colocar a fala da Gi no mesmo pacote de Everton e Emily, porque foram situações totalmente diferentes. Até porque Everton e Emily mostrou quem eles são. Exato. E o que o Everton e a Ryan fez com o Everton e a Emily? Pra eles ficarem tão irritados assim, vocês lembram? O que aconteceu? Eu acho que foi da briga do ator falido. Mas o que levou a chegar nesse ator falido? Aí tem que acessar o HD ali. Mas tudo que a gente iniciou ali no embate com o Vitor e a Rayane
foi coisas do jogo. A gente tirando. Você tá entendendo? Foi assim, Isso que eu tô falando, vocês iniciaram o que era do jogo, no meio da discussão. Foi, porque as duas começaram a gritar. No meio da discussão, vocês soltaram algo que foi o que nós falamos. Aí eu acho que a gente não concorda. Sim, nem a gente, vocês falaram, nem a gente. Mas eu senti isso, que vocês soltaram no calor da Mas discussão. Os outros não, os outros já foram com uma intenção pra isso. Mas eu pontuei pra Rai que, independente de tudo, o fato da gente lançar aquela foto ali foi épico. Não, foi. Mas eu acho que a gente tem que focar no que foi bom, né? Ótimo. Vamos focar no que A fala da Giovanna, eu acho que teve uma potencializada, porque a atitude de Emily e Everton aqui fora deu um boom. Não é à toa que, em conversa até mesmo em equipe, a gente fala que provavelmente isso foi o que levou eles para o terceiro lugar. Sim, pode ter Porque ajudado eles. até aquele momento, Thalira e Rafael eram os queridos. Mas como eles não apareceram ali no Quebra-Power e a Emily e o Everton fez aquilo que o Victor fortaleceu. Por isso que a sua fala foi pega aqui fora como foi no mesmo nível que ele. Só que o pessoal não soube separar. Exato. Que Não, eu teve só falei que ela queria saber o meu relacionamento, porque eu acho hipócrita da parte dela, ela não querer que as pessoas falem do relacionamento, e ela falou do meu relacionamento sem mesmo De graça. de graça. 0800. Ela falou que eu sou maldosa e o Diego é uma pessoa que a gente não combina. Cara, eu vendo isso de fora, assim, porque eu nunca falei nada do relacionamento deles, naquele momento de estresse, de raiva, eu só queria... Aí eu falei, você não quer 2 descrever o meses relacionamento. segurando. E quando, apenas eu falei, e quando eu soltei, eu já fiquei, Não, deu ruim. E pra gente também, eu entendo agir também, a angústia dela é aquela coisa de você tá vendo o cara querer justificar o injustificável. Então, assim, a gente até falou isso pro Victor e pra Ela só Rai, pediu desculpa. que esse lance de julgar a questão Não, de porque biquíni, não sei o que, cara, é o cara dar um Rai tiro falou, no pé. porque a Rai falou pra mim assim, Ele falou né? que eu andava de lingerie, que ela... Não é à toa E que a aqui raiva? fora o pessoal começou a contra-argumentar justamente isso que vocês falaram, porque a Rayane, quando ela foi tentar justificar, acho que pra você e pra Thalira, ela deu uma coisa assim, como se fosse valores, Não, como se e fosse a outra? criação Mas, dela. gente, Só como se eu que não o tivesse pessoal falou, valores. cara, mesmo que tenha É o valores, seu. mesmo que tenha É o crença, seu, mesmo guarda que pra tenha você. tudo. Não, ele falou errado, tipo, me desculpa, fiz, já Não, e era. na varanda, ela falou assim, ai, a Giovanna interpretou mal. Eu falei, não tem interpretação. Sim. É um tem erro, assume o erro, fica quieto. Exato. Não tem interpretação. Não dá pra interpretar. E ela falou assim, não, ele não tava tentando justificar, ele falou assim, sim. Sim, quando tava ele tentando tava- justificar. Ele tava. Porque quando você fala que interpretou errado, você tá justificando. Exato. Não só ele, ela Gente, tava mas tentando isso só aconteceu na visão dele e na visão do Domi, que são os dois Foi que me só do- desculpem, que pra mim tem desvio de caráter esses dois. Sim. Foram os únicos que falaram do meu corpo. E que depois o Domi falou do corpo da Thalira. que o Wade defendeu. E da Carol. É, na verdade o Dominic No falou. caso dela, tá elogiando, né? É. Não, no meu não. Era Mega Hair, tinha que tampar minha bunda, que eu não tinha bunda. Mas agora vamos falar de coisa boa. Vamos falar de. Pode. Auroguetes. Só pediram pra fazer uma pergunta pro Cadê o Rafa? O Aqui. que, que você qual é a sua visão hoje, vendo as falas que o Esdras teve da sua profissão, Esdras? O que o Esdras teve da sua profissão, sobre jornalismo e sobre a Thalira não ser nada? Então, eu acho muito engraçado isso, porque não foi homem, nem a Gratinha mulher de falar na cara pra gente, né? Então, só por trás. Se naquele momento ele viesse me confrontar falando aquilo, a história seria totalmente diferente. Eu acho que o que pegou ali foi que ele falou por trás, depois botou panos quentes e chegou a informação já morna, sabe? Assim, não chegou no calor da emoção. E o que eu acho disso, só tenho dó dele, tenho pena dele, porque é uma pessoa, né, isso diz muito sobre ele, nada sobre mim. É um cara que não tem embasamento para falar da minha profissão, não conhece meu trabalho. Quem é ele para julgar o meu trabalho? Então, pra mim, tipo, ele falar aquilo foi irrelevante, na verdade, como eles são. É sobre isso. Agora sim, uma pergunta pra todo mundo que estão fazendo aqui. Como que foi pra você, principalmente pra Carol primeiro? Carol, você era uma pessoa que não era conhecida, até então era a esposa do Radamés e apenas. Mas agora, o Radamés que é a esposa da Carol. Como que é isso? Então, olha, é estranho, é diferente, mas a questão não é nem o Radamés, é o marido da Carol, não. A diferença pra mim é o carinho do público que eu não recebia antes. Então, eu e o Rada, a gente tem zero disputa de ego. Eu nunca tive intenção de ter visibilidade, não trabalho com isso, não ganho dinheiro com isso, não sustento minha vida com isso, então eu não dependo de visibilidade.
É lógico que a exposição que o programa trouxe podem nos abrir portas, mas eu digo que isso nunca foi o objetivo da minha vida. Então, eu sempre fiquei ali nos bastidores aplaudindo ele, a carreira dele, né? Abrir mão da minha vida para acompanhar o resto da carreira dele. A gente é muito isso, assim, é um ali batendo palma pelo sucesso do outro, né? A gente nunca vai ter essa disputa de quem é mais ou quem é menos. Nós somos o que somos porque somos um só. Então, se o Rada sobe, eu subo junto. Se eu subo, ele sobe junto. Não tem essa disputa de ego. Agora, a única diferença é, ao invés de ser atacada por haters, eu tô recebendo pela primeira vez carinho muito expressivo do público. E isso é uma coisa que eu não consegui ainda definir uma palavra pra expressar o que eu sinto com isso. É uma espécie de gratidão, mas é com muito amor, é com muita... eu me pego o tempo todo conversando com Deus e dizendo: Deus, muito obrigada, porque o Senhor me entregou muito mais do que aquilo que eu tinha pedido. Então, o meu objetivo em entrar no Power Couple era visão de competidora mesmo, estratégia. Aí até me criticaram: nossa, ela nem se preparou pra fazer um botox, como é que entrou no programa sem um botox? Eu tô cagando pra botox, gente, tô indo lá pra ganhar prova, pra ganhar programa, entendeu? Então eu fui com uma visão muito focada em competição. Então, o que era que eu sonhava? Era em ganhar. Só que eu ganhei muito mais. Então, por isso que eu falo que Deus entregou muito mais. Que além de ter ganhado o programa, eu tô ganhando feedback de pessoas que são extremamente importantes pra mim. Você imagina o que é uma pessoa te parar na rua e falar assim: você me inspira, eu quero ser forte como você, eu quero ter essa determinação que você tem, eu quero ter essa coragem que você tem. Cara, você olha e você fala: gente, agora tem pessoas que se inspiram em mim, como é que é isso? Então, é uma responsabilidade muito grande, mas é uma gratidão sem fim. E você, Radamés? Não, o que a Carol falou é exatamente isso. A gente... Não, mas é importante porque, assim, quem convenceu a Carol de entrar no programa fui eu. A Carol realmente nunca foi da mídia, né? De ser famosa, conhecida, do entretenimento, vamos falar. Nunca acordei dizendo bom dia, então, assim, a Carol realmente nunca vivenciou isso. E agora eu fico muito feliz de ter ganho com ela. E mais ainda porque valeu a pena. Ela tinha muito medo de acontecer algo que prejudicasse a gente aqui fora nos nossos trabalhos. Nós somos educadores, né? Carol é professora, eu também. Então, assim, cara, como é que se a gente fizer algo de errado, acontecer alguma coisa lá dentro que nos prejudique o nosso trabalho? Então, assim, eu acho que foi um misto, assim, de felicidade, mas com alívio também, tipo, cara, foi melhor do que realmente a gente esperava. A gente entrou não querendo ser cancelado, a nossa preocupação é essa, e a gente saiu sendo amado. Então, alívio e muita gratidão que a gente sente. Aí perguntaram aqui também se você deixaria ela entrar na Fazenda, se você achar legal ela entrar na Fazenda. Deixaria tranquilo, agora não sei se ela aguenta. Mais difícil, é muito mais difícil, a Fazenda é muito mais difícil. Sozinho, imagina. A Fazenda é assim, pra Carol, ela tem perfil total. Tem perfil total de Fazenda, de reality. Eu falava isso pra ela, eu falava: amor, você tem perfil de reality, porque você sabe fazer leitura e você fala. O pessoal que assiste reality, ele gosta de pessoas que têm um argumento e que falem. Eles não gostam de barraco, né? Sair fazendo barraco, não. Eles gostam da pessoa que se posiciona. Eles gostam da pessoa que fala: cara, essa blusa é preta? É preta. Tem que jantar a pessoa. Não é? Aí eu dou uma volta no mundo pra falar que essa blusa é preta. Aí eles já não gostam muito. E a Carol é essa mulher, reta e direta. Carol e meninas, quem vocês acham que deste Power Couple é mais provável que entre na próxima Fazenda? Provável que a gente... assim, prova, mas a gente não quer. Que vocês acham, assim, que essa pessoa entraria? Eu acho que se a Adriana se divorciar de Domini, talvez. Acho que a Ana Paula tentou muito essa vaga nesse último campeonato. Eu acho que o objetivo da Ana Paula é esse, inclusive. Eu acho que aqui no sofá tem uma candidata. Eu também acho. Estão pedindo muito. Eu acho que aqui no sofá, nessa sala, acho que Giovana tem grande chance. Não, vai lá na Fazenda, vamos subir a tag.
Gente, Twitter, Não, pior- Giovana na Fazenda. O pior é que a galera acha que tudo que a Giovana faz é pra ir pra fazenda, né, amor? Todo mundo fala, Não, mas eu quero tá ela. desesperado. Hashtag Giovana na Fazenda. Mas tem. Thali, fala aí pra sua história. Gente, por favor, vamos fazer a tag Giovana na Fazenda. Eu quero puxar um Eu só mutirão. queria que as pessoas conhecessem um pouquinho, amiga. Conhecessem um pouquinho mais Só- da gente, só isso. Eu acho que tem perfil. Ah, não, obrigada, amiga. Energético. Nenhum. Agora, sobre o jogo, gente. O pessoal tá perguntando bastante aqui qual foi a maior dificuldade de vocês, casais, todos vocês, dentro do Power Couple. Porque a maioria de vocês nunca tinha, tirando a Giovana, que já tinha participado de outro reality, né? Ah, tá, achei que você É. falou que pela primeira vez. Não tinha participado de outro reality, mas assim, não tinham participado de nenhum reality, a não ser o Radar e a Giovana. Né? Então, e vocês, casal e o Radar, que já foram, mas como que é dentro do Power Couple? Qual foi a maior dificuldade? Foi. Eu acho que a maior dificuldade que a gente sentiu, eu e a Thali pelo menos, foi ficar longe da nossa família, foi ficar longe dos nossos, enfim, amigos, do contato externo. Isso pra gente foi muito puxado. Fora que a gente fala que perto da fazenda, até falando um pouquinho sobre o que o Rato estava falando, é bem mais café com leite, né? Bem mais tranquilo. Porque primeiro você já entra com alguém que você confia, que você conhece, você não tem que criar essa relação ali sozinho. E a fazenda tem a parada de ter outras coisas que desgastam mais também você, porque tem a história de ter um banheiro só para 20 e poucas pessoas, tem que acordar cedo, É um quarto só pra todo mundo. é um quarto só para todo mundo. Tem punição. Tem punição. O Power Couple é o café com leite, perto da fazenda realmente. Mas ainda assim, pra gente que nunca tinha feito, foi bem assim, né, amor? É, porque quando a gente sai e vê as coisas, a gente fala, ai, por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz aquilo? Só que a gente não tinha esse acesso. De fora é mais De fora eu falo, meu Deus, por que eu não fiz isso? Mas as pessoas falavam nas costas, então não tinha como a gente fazer, né? Isso é muito ruim, porque eu entendo as pessoas cobrarem, mas a gente que tá lá, a gente não via. Então assim, não tinha. Na fazenda eu fui muito cobrado por algumas coisas também. E aí eu falava que a gente lá dentro, a gente sente e vê coisas que eles acham que vê tudo e não vê. As pessoas aqui fora não veem tudo. A gente vê muita coisa que eles não veem e vice-versa. Eles aqui também veem coisas que a gente não consegue enxergar lá dentro. Então é difícil falar assim, cara, eu vou votar no Diego ou na Giovana agora? Aí eu vou e voto no Diego. Aí era pra ir na Giovana. Cara, mas eu não vi o que eles viram. Eu, pra mim, lá dentro, o meu sentimento é... Então a gente vai lá muito com o sentimento, o que a gente está sentindo no momento. Não dá pra gente tentar adivinhar o que está acontecendo aqui fora, Não, o e que as até- pessoas querem que a é gente isso que me faça. deixa mais triste da pergunta que você fez, foi do que você se arrepende, foi mais difícil? Pra mim, mais difícil foi isso, porque tudo que eu estava sentindo lá dentro foi quando eu saí, era aqui fora. Só que o Diego, ele sempre me segurava, ele falava, não, teve uma hora que eu tinha certeza que a Gretchen tava falando mal de mim junto com a Emily lá fora. Eu falei, a gente tava na barraca, a gente tava dormindo na barraca. Eu falei, eu vou sair dessa barraca, Diego. E eu vou ali porque eles estão falando de mim. O Diego, pra que fazer isso, amor? Não Muito eu. vai. Nossa, O Esdras acabou de vir me dar um abraço, eles estão de boa com a gente. Não sei o que eu falei assim, Diego, ela tá. Porque a Gretchen quis dizer que eu coloquei ela como mentirosa e o Diego defendeu ela ali, que ele foi coerente, porque eu falei que ela tinha falado que todo mundo era falso, e ela realmente falou. E ela falou! Mentirosa, Gretchen, Mentirosa! Você é uma mentirosa! Falsa. Você falou! Amiga, só que aí chegou lá na hora, o Diego concordou que ela falou que ninguém era amigo de ninguém. Aí Não, eu fiquei só confusa, falei, será que eu tô repeti o que ela errada? falou. Eu repeti, eu só conseguia Aí o Esdras veio repetir o que eu tinha Obrigada certeza por que ela tinha desmentir a falado. Giovana ao vivo. Aí eu saí como Falou? mentirosa. E, tipo assim, ele veio abraçar o Diego pela atitude, hombridade. Que na hora que ela falou assim, o que eu falei pra você? vocês? Aí eu, que ninguém é amigo de ninguém. Aí ela pegou E ele falou, a gente concordou falou com junto. ela, e pareceu Só que que ele era- a parte do falso, que todo mundo era falso, Ela falou. a gente não tinha certeza se ela tinha Porque ela falado. fala bem Olha, eu baixo falei, mesmo, né? você falou Ela sim. fala, ou se ela quis dizer no contexto que as pessoas eram falsas, que todo mundo era falso. Então eu não tinha como pegar e falar exatamente o que ela falou, mas o que ninguém era amigo de ninguém, eu tinha certeza.
E aí ela me colocou. E o contexto já era o mesmo. Sim, O exato. contexto já era o Foi o mesmo. que a gente falou, tá no mesmo, né? E aí sempre o Diego, tipo, ele é um doce. Todo mundo lá na casa gostava dele, amigos de todo mundo. Então era óbvio que a gente não conseguia. Não, e esse meu sentimento Foi que a isso que eu me Adabeth falou, arrependi. porque assim, quando alguém me pede desculpa pra você, é que a Carol é a parte. Não, mas ali... Não, Cancel, mas aquele pedido de desculpa, ninguém aceitaria aquele pedido. Foi vergonhoso. O Domini. Ah, sim. Acho que eu e o Rafa A gente Não, tava mais Não chorando. deveria ter desculpado. Amor, no vídeo do Rafa eu tava chorando já. Amor, Você desculpou. eles não se arrependeram de verdade, depois ficaram tacando pau nela. Então, mas a gente não viu, né, gente? Não, Mas mas você depois... lá dentro teria que... Amor, mas se você vendo o dono daquele jeito, ele nem olhava pra pessoa, pelo amor de Deus. Eu falei muito sobre isso. Como que uma pessoa pede desculpa do fundo do Você olha coração no se olho. olhar pra Eu pessoa? falei muito sobre isso. A Gretchen eu desculpei. Ele olhava muito pra baixo. Exatamente, Aqui tipo, não. amiga. Ela falou que era focada. Mas meu olho falou, quando eu olhar no seu olho, acredite que eu desculpei. Mas aí depois eu não desculpei. Ela pediu desculpa. E você, Carol, qual foi a maior dificuldade? Tirando a saudade dos filhos que você já falou. Era isso. Mas diga primeiro. Ela baixava as pessoas. Igual quando ela falou do leite, quando eu cheguei pra ela, falei, Gretchen, fui eu que tomei o leite. Ela fez, então foi você. Pensei que fosse a Pensei Thalia. que foi a Thalia. Tá dublando a Giovana. Aí ela baixou, amiga, tipo, você chegou pra deixar de A falar. maior dificuldade pra mim era conseguir seguir uma linha de discussão com uma única pessoa. Porque todas as vezes que alguém nos atacava ou vinham nos apontar, quando eu começava a responder, imediatamente já vinham mais 2, 3, 4 cúmplices desse outro jogador. E aí virava uma grande salada de fruta ali, de opiniões e de coisas, e aí isso ramifica um pouco e tira o nosso foco. Então eu não gostava muito quando isso acontecia, obviamente. Ali eles, por exemplo, não sabem mirar e falar assim, ó, eu tenho isso pra te falar, quero ouvir tua opinião. Eles não conseguem. E aí é difícil discutir com gente desse jeito, né? Então, por exemplo, um casal ali pra mim, que as discussões eram sempre como se fosse abrir o ralo ali, é a Antônia e a Ana Paula. Então, assim, não tinha, eles não seguem uma linha de raciocínio, eles não vêm com argumentos fundamentados, era só baboseira, coisa rasa, irrelevante, ela só gritando de um lado e ele só debochando do outro, bem aquela coisa forçada de quem quer um protagonismo para ser o... Inclusive ele falou que tinham várias cotas ali preenchidas, que o Rada foi preencher a cota do jogador e eles foram preencher a cota do barraqueiro. Aí eu não sei, né? Cada um fica aí com a interpretação, qual vaga é melhor ocupar, né? Carol, perguntaram aqui também sobre todo o seu discurso dentro da casa, né, defesa pelas mulheres, tudo que você passou e tal. Se agora, depois que passou o reality, você pretende também investir nesse discurso e ajudar mulheres que passaram a mesma coisa que você passou também. Olha, eu vou falar uma coisa, do fundo do meu coração. Isso é de muitos anos já. Eu sempre tive um sonho de escrever um livro sobre... Eu gosto de livro, né? Então eu tinha muita vontade de escrever sobre relacionamentos tóxicos e abusivos. Que foi algo que eu vivi, que marcou a minha vida negativamente, mas foi a ferida que eu precisava para criar a casca que hoje me faz ser forte. E até digo que eu não arrependo de nada do que eu passei na minha vida, porque tudo que eu passei que me machucou fez eu ser quem eu sou hoje. E as pessoas confundem uma mulher forte e segura com arrogância e prepotência. São coisas totalmente diferentes. Eu não fui pra lá pra fazer um jogo de vítima. O fato de eu ser apedrejada e não me fazer de vítima, as pessoas aqui fora interpretam isso como arrogante. E não é. Então tem a galera que sobe no jogo por se fazer de vítima, mas eu não queria preencher esse perfil porque eu não sou assim. Então, o fato de hoje eu andar na rua e ver pessoas falando sobre isso, eu também passei por isso, foi muito bom ter ouvido o que você falou, isso me conecta com aquilo que eu já tinha um desejo, né? Porque eu só saí do meu relacionamento tóxico e abusivo quando eu li um relato em um blog, muitos anos atrás, de uma mulher contando como ela saiu do relacionamento abusivo. E quando ela descreveu o círculo ali, né, do ciclo, eu falei, cara, ela desenhou a minha vida, eu vivo esse looping aqui.
Então você vê, às vezes tem pessoas que estão passando por isso, que estão sofrendo isso, e isso se confunde, porque quando você está se relacionando com uma pessoa que tem traços de psicopatia, por exemplo, eles têm um poder de manipulação absurdo. A pessoa que se considera mais inteligente, ela se vê ali envolvida e a pessoa, ela vai minando a tua vida e ela vai te controlando até o momento que você já não consegue mais ser você mesma. E eu só consegui sair disso quando eu entendi que uma outra pessoa vivia algo igual e eu falei, então o problema não está em mim. Então você olha que legal, você de repente tendo essa ferramenta conseguir salvar outras mulheres. Ou para que não passem por isso, eu preparo a minha filha mais velha hoje para isso. E eu falo com ela clara e abertamente sobre relacionamentos e perfil e personalidade de pessoas. Ela mesma já identificou um menininho que era amigo ali na turma. Um dia ela mesma falou, mamãe, eu quero me afastar porque ele tenta controlar, ele tenta não sei o quê. Ela foi relacionando as características. Então assim, ela com 14 anos já conseguiu identificar um dos amigos ali dentro da escola, porque o relacionamento tóxico não é só entre marido e mulher e namorado, não. É no trabalho, é tua chefe, é a tua colega de estação, é tudo. Então, assim, é muito bom, ela já conseguiu fazer essa leitura, é muito importante. Então, o que eu puder fazer para salvar outras pessoas e para repartir isso, com certeza eu vou ficar muito feliz. Então, sim, eu tenho vontade, sim. E mais uma vez ela macetando aqui na live, né? E todo mundo tá falando que compraria o livro aqui. A galera tá louca aqui atrás do livro. Né? Todo mundo. Levantaram o hashtag aí, jogo. Pois é. E isso aí, a Giovana. Vamos chegar no Twitter, vamos chegar, amiguinha. Falaram que a Giovana vai arrasar na Fazenda. Eu não aguento ficar 3 meses longe, não. Ô, Thali, a pergunta pra você agora. Ali naquela reta final, vocês infelizmente caíram na mesma DR e vocês já estavam ali quase lá com o pezinho. Como que foi pra você chegar ali tão perto e infelizmente sair na reta final do jogo? Não, foi muito triste, porque faltava um dia. A gente tem a impressão de ficou 75 dias, né, amiga? Lutando contra a maré, indo. E quando a Rayane e o Vitor voltaram, que a gente tinha muita esperança, porque a gente até quer deixar claro, a gente gostava muito deles, só que a gente não concordava com o jogo deles e com algumas falas, a gente não concordava. Quando eles voltaram, aí eu e o Rafa falou, a gente vai sair. Porque, sim. Não é na hora, porque, querendo ou não, a gente admira muito os dois pelo posicionamento deles, né? Pelas falas deles. E se eles ganhassem, ou se eles voltassem, a gente já tava feliz também. Claro, a gente queria ganhar, a gente queria o prêmio. Só que o Rafa, a gente sempre colocou a gente numa posição. Será que o público. A gente sempre foi essa pessoa, né, amiga? Será que a gente gosta? E a gente já era muito gratos por estar ali, entendeu? Mas foi muito triste, mas assim, a gente tá muito feliz. Só de ter chegado até o top 4, assim, a gente não tem nenhum arrependimento, nada. Claro, o Pó Rosa tem muito arrependimento. Mas tirando isso, a gente tem... E a gente conquistou amizades incríveis que estão sentadas nesse sofá, que assim, foi um dos prêmios da vida. Ela falou isso. Que é pra vida. Gieros também, né? E a Gieros também, e essa última DR, né, a gente reviveu o que a gente viveu na primeira, né? Que a gente tá lá embaixo com um casal de pessoas que a gente gostava, aliados. Então, um sentimento muito difícil que a gente conseguiu escapar o jogo inteiro. Passou na primeira, a gente falou, não pode se repetir isso. Né? A gente falava várias vezes, eu falava pra Carol, falava pro Rada, mas falava, a gente só não pode ir junto. Os três, né? A gente não pode ir a gente junto. Então, assim, aí, tipo, a gente foi cair lá no top 4 nessa configuração, né? Por uma, enfim, questão que os banquinhos estavam bem difíceis mesmo, porque era só um que se salvava e os 4 eram bons de prova, os 4 casais eram muito bons em tudo. Então, né, poderia cair, a probabilidade de cair era alta. Mas enfim, aí quando a gente se lá embaixo, a Silvia também. E aí que estão falando também que querem... Cadê ela? Saiu. Thaís na Fazenda. Ela tem um futuro promissor, porque se todo mundo já gosta da Thali, imagina a Thali com versão barraqueira. mais apimentada, assim, barraqueira. Não, eu falava isso, né? Nas tretas lá da Gretchen, nas coisas eu falava pra ela, se fosse a Thaís... A Thaís não fez esse negócio de choquita, não. Não, a Thaís, ela que dá o choque. Ela não fica choquita, ela dá o choque. Mas olha que engraçado isso que o Rafa falou e a Thali, só completando, é muito real. Porque a conexão que a gente teve ali e a admiração que a gente tem um casal pelo outro, né?
Uma vez perguntaram alguma coisa de, eu não lembro o que era, qual era a maior qualidade. Eu falei, gente, se eu for abrir a boca pra falar as qualidades dos dois, que a gente conviveu mais tempo, eu passaria o dia inteiro, de verdade. Porque eu não consigo nem... se vocês forem ver todos os jogadores dentro do Power Couple, eu consegui fazer alguma observação de jogo que eu não concordasse. Todos eles vão sair, vai ter um vídeo da Carol falando que achou que você fez isso. Vai ter. Meu Deus, cadê o vídeo? Eu tava ali, era pra isso. Eu tava ali pra fazer análise de como eu tava vendo o jogo das pessoas. Não tem nada. Eles não vão achar um vídeo da gente falando da Rafa e do Tati, do Rafa e da Tati, porque a gente se identifica tanto com eles e admira tanto eles como pessoa, a forma como se posicionam. Então assim, mas talvez eles não foram tão pro embate com a Carol. Isso é perfil, isso é personalidade. Mas eles não fugiram de embate nenhum. É porque a gente também tem muito isso. A gente não foi lá pra ficar fazendo VTzão e ficar criando confusão pra aparecer. Porque a gente não gosta desse negócio muito forçado. Só que a gente tá ali pra falar o que tem que ser dito e pra se posicionar quando as pessoas nos confrontam, nos atacam. Então assim, eu vi eles se posicionando em todas as vezes que eles foram confrontados, argumentaram bem. O Rafa, então, o Rafa fala profissional no negócio, né? O Rafa, eu falo que ele muda até a voz. Eu falo, então, Rafa, ele dá aquela respirada, ele muda até o timbre da voz, assim, né? Eles são muito puros. Então, assim, se a gente perdesse pro Rafa e pra Thali, o sentimento seria o mesmo, assim. Poxa, que pena que não ganhamos, mas que bom que foram eles que ganharam, que a gente se sentiria pertencente a essa vitória. E é tão louco isso, tão doido Olha a isso que eu linguiça falo da assim. Aurora, hein, aqui, ó. Mal acostumado, você me deixou. Não, mas é bom cantar porque aí patrocina a próxima, entendeu? Colocaram aí a hashtag em Thalíria sem K, hein? Colocaram a hashtag em Thalíria sem K Pra você bater os seus 100 mil seguidores. Segue lá. Eu imploro. Ajoelha aí, vai pros fãs da Joelma. Eu vou fazer Sem K. 100 mil. Por favor, meu sonho, Meu Deus. Gente, meu sonho é bater 100 mil, por favor, me ajudem. Eu bato cabelo, eu faço o que vocês quiserem. Se vocês quiserem. Não. Agora, Carol, o povo tem uma pergunta interessante aqui. Perguntaram assim, se a Giovana e o Diego não tivessem saído naquela primeira DR, se você e a Thalíria ainda assim iam ser amigas. Com certeza. Como assim? As duas ou Não, a Carol, se ela ia se aproximar da Thalíria se você não tivesse saído. Olha que é uma pergunta é uma pergunta interessante porque a gente era muito grudada. o meu jeito de ser amiga é diferente do jeito da Gi e da Thali. Então assim, elas na amizade são duas pessoas mais intensas assim de se entregar e tem muito do toque físico e tem muito Nossa, eu ficava e a gente tá muito grudada. Aí eu falo assim pra Carol, não deita na sua bunda. Aí eu deitava. A Beth fala disso aí, Carol. Eu sou... Que é quando a gente saiu, que a Thali não conseguia ficar sozinha, que precisava se escorar em alguém, e ela ficava, tipo, grudou em você depois que a Giovana saiu. Ela fala disso. assim, Gente, eu tenho uma irmã gêmea, eu nasci grudada. Vocês entendem? Eu nasci com alguém do lado. Gente, mas assim, não é que isso me incomode, é que eu gasto mais tempo pra me sentir à vontade pra ser essa amiga que pega, que abraça, que dá beijo, que tal, entendeu? Então, quando a Gi saiu, a minha primeira preocupação com a Thali foi porque assim, a gente começou naquela semana já, que fizeram a injustiça, que a gente considerou injustiça, a gente já começou a se aproximar e eu achei muito legal porque a Gi veio me agradecer quando a gente falou daquela forma, tanto na mesa quanto na DR. Então assim, ela veio agradecer e eu achei isso lindo, porque eu falei assim, pô, que humildade. Ela viu alguma coisa e ela veio elogiar, ela veio pontuar. E aí a minha preocupação quando ela saiu, eu vi que as duas eram muito grudadas e eu tava ali pra ser o apoio da Thali, mas eu não conseguiria ser pra Thali o que a Gi foi. Então assim, ela teria uma amizade, ela teria o meu apoio, mas eu acho que ia ficar aquele buraco que elas iam tomar sol juntas, elas faziam tipo, várias coisas juntas. E aí eu sou diferente, mas não quer dizer que eu não goste, não quer dizer que eu não ame. É outra, irmã, eu sou mais diferente. Eu chamo mais nova, a Carol
É a do conselho de tomar sol. Eu sou Não. Agora, o que é interessante é a minha aproximação com a Thales se deu muito por esse vazio que ficou. Eu também me questiono isso, eu admiro demais as duas. Mas como é que será que teria sido no desenrolar do jogo se ela e a gente tivessem continuado muito colada? Será que a própria Thali abriria uma brechinha para eu também chegar mais perto? Ou será que o fato das duas estarem tão conectadas, elas estariam desconectadas do restante da casa? Não, acho Porque essa foi uma observação que as pessoas que votaram na Thali, por exemplo, justificavam ali dentro, né? A Thalira não dá acesso, porque ela só tá com a Giovana, né? Muitas pessoas questionaram isso. O Rafa era um cara, olha como é que é a leitura precoce, né? Pra gente, o Rafa era o cara mais sociável. Hoje a gente entende que quem é associado é a Thali. Mas o Rafa não era o cara que vinha, por exemplo, eu tive troca com o Rafa, o Rafa teve troca com o Rafa, mas eu não tinha tido na primeira semana tanta troca com a Thali, porque ela tava com Mas eu acho que a gente ia virar um trio, porque depois que aconteceu o negócio do Dominic, a gente já tava tava no quarto e ela tava chorando. Chorando. E aí depois daquilo, aí já tava. Você me abraçou e falou, obrigada. Na semana que a gente saiu, lembra? Aí A já gente tava. se isolou muito, tipo, nós e a Silvia e o André, lembra? É. E todo mundo foi lá pra aquele quartão lá da Sweet Power. Ficamos só Que o a Eros gente. fez. O Eros e o Eros fizeram aquilo tudo ali. É que o Eros E a verdade. gente ficou ali. E aí eu comecei a perceber que realmente seria daquilo ali até o final. Porque Seria. não tinha Acho como. que se juntaria também. É verdade. E, gente, a nossa live vai ser encerrada agorinha. Porque tem um pagode rolando, porque o churrasco era flopado. Não é o pagode da ofensa. Não é o pagode da ofensa. Mas, pra encerrar aqui, eu queria que vocês... O Radamés, gente, ele não para de peidar. Ai, meu Deus! É uma foto. Ela fazia isso, Calma aí. cara. Calma aí. Ela pegou isso aqui. Gente! Da mansão. Gente, É da sede. eu vou me justificar. Ah, Não, eu vou me justificar. Sabe por quê? Calma aí. Calma aí. Você furtou, Não, calma. Eu vou me hashtag Thalira ladrona agora. Não, ó. Deixa eu me justificar. Eu fui pra... Ela botou na Calma, mala. deixa eu me justificar. Eu fui pra DR com o Radamés. E ele peida muito. Aí eu tava lá embaixo, eu falei, eu preciso estar perto de mim, porque se ele peidar, eu preciso estar com isso. Amigo, aí eu saí, Eu tava saí. lá. Eu saí, aí ele foi. Comigo, ó, eu peidou muito fugido. E então, Carol, manda um recado pra quem votou em você, pra quem gosta de você. Ai, gente, eu queria agradecer demais o carinho de vocês. É um carinho de graça. Eu não tô acostumada com isso. Também não sou blogueira, mas eu prometo pra vocês que eu vou tentar blogueirar mais pra dar continuidade. Pra dar continuidade, nessa rotina que vocês acompanharam tanto, apesar de lá dentro eu estar muito limitada a ficar só no sofá, na cama e dormindo, e a minha vida aqui fora é uma correria muito louca. Mas eu vou tentar compartilhar mais com vocês, para vocês poderem me conhecer, porque lá vocês conheceram a nossa rotina dentro de um game, dentro de um jogo. Agora vocês vão começar a ver a minha vida doida, que é aqui do lado de fora, que é muito diferente do que teve lá dentro. Podem me cobrar, realmente você vê, eu demorei quantos dias para pegar no telefone, hoje é domingo, eu fui pegar no meu telefone sábado de manhã. Então, eu prometo pra vocês que uma forma de eu retribuir esse amor, esse carinho que vocês depositaram na gente, com torcida, com votos, é agora estar mais próximo de vocês nas redes sociais, mostrando um pouco da nossa vida, da nossa rotina, como que é, e estando sempre aí conectado com vocês. Então, sem palavras para agradecer o que vocês fizeram. Muito obrigado. Achei que ele ia falar, é isso. É isso, galera. Obrigado a todos que estiveram presentes aí na live, também acompanhando a gente. Eu não consegui acompanhar todo mundo, eu tava ali com o meu celular ligado e eu vi que o Derek, amor. O Derek é um grande um amigo grande nosso. parceiro e amigo nosso, cara, que ajudou a gente lá em Brasília bastante. Então, assim, Derek, obrigado. Eu sei que deve ter mais amigos aqui também. Tem um monte. O pessoal da Candango tá aqui também. O pessoal da Candango, maravilhoso. O pessoal da Liga Mar Seguros, tenho certeza que tá aí. Então, a Dani. A Dani Krander enfim, também. a pediu pra todos os mandar um nossos beijo. amigos, a todos os nossos fãs, a todas as pessoas que se identificaram com a gente lá dentro do Power Couple. Então, assim, muito, muito, muito obrigado. Vocês, eu falei e vou repetir isso aqui. Vocês não vão se arrepender de ter votado, de ter perdido um pouco do tempo de vocês, ter se doado para votar na gente, para que a gente ganhasse. Então, assim, tenho certeza que a gente vai honrar, vai continuar honrando cada voto que vocês deram para que a gente pudesse vencer
esse reality. E a gente Os robôs tem- só estão pedindo o pix deles. E a gente tem plena consciência que essa vitória, nós jogamos lá dentro, mas quem permitiu que a gente se tornasse campeão? E foi a primeira vez que a minha vitória não dependia de mim numa competição, dependia de vocês. Então vocês nos fizeram campeões. Então, E pra fechar, tem gente perguntando aqui se vai ter conteúdo da Carol Judoca. ué, Doca? podemos. Estão perguntando, vai ter aula de judô? Vai ter vídeo de judô? Eu acho interessante, amor, você ensinar um pouquinho para as mulheres. Você já ensina no dia a dia, mas filmar essa questão de... que foi falado lá dentro também, essa questão de defesa pessoal. E mostrar um pouco do judô. Aí é com o Max, gente. judô. Vocês vão lá no Instagram do Max, no direct do Max e apurrinha ele lá. Porque quem Não, ela jogou pra mim o quem negócio. manda na parada Eu é acho, o Max. eu acho importante ela fazer porque o judô é um esporte tão importante para a sociedade. Ele educa, né? Ele educa tanto. Ele prepara o cidadão para a Ele sociedade. prepara e é tão pouco falado, tão pouco valorizado, que eu acho que era uma oportunidade da Carol mostrar para as pessoas o quanto o judô é importante na vida. Eu sou quem eu sou porque o judô me fez assim, né? Então manda beijo pra galera. ela. E no Spaces que a gente vai fazer às 5 horas da tarde. Fechou. Fechou. Beijo. Beijo, pessoal. Obrigada.